Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Sucesso Delas Cast. E antes de começar esse episódio, eu quero te lembrar que o nosso episódio vai ao ar todas as quartas-feiras, às 18 horas. E também a se inscrever no nosso canal do Spotify e do YouTube, curtir, comentar, compartilhar e também o nosso Instagram. E hoje, como sempre, a gente tem uma convidada muito especial, uma convidada incrível com um tema muito relevante e importante hoje para as famílias, tá? Então eu recebo aqui com muito carinho hoje, no Sucesso Delas Cash, ela que é uma mentorada da nossa comunidade, ela que é uma mulher que já caminha comigo aí há mais de 6 meses, uma mulher incrível, uma profissional de excelência, Nilce. Eu quero que você se apresente para o nosso público, fale quem é a Nilce, conte um pouquinho daquilo que você faz pra gente. Meu nome é Nilce, eu sou nutricionista infantil, né, com foco em seletividade e dificuldade alimentar. Ajudo a famílias, né, que parar de comer, né? Ah, não come, parou de comer, não é frescura. Então, sempre por trás de alguma criança que não come, tem sempre algo. Ou seja comportamental, ou seja oral, ou seja sensorial. Então, sempre tem alguma coisa por trás de quem não come. E hoje, mais do que nunca, eu ajudo a profissionais que querem atuar nessa área. Né? Já vivi isso na prática, eu fui criança seletiva, fui adolescente seletiva, fui adulta seletiva, entrei na faculdade e saí sem respostas, né? Então eu fui buscar respostas do que acontecia comigo e depois, né, dessa vivência, sou mãe atípica e continuo vivendo isso na prática, no dia a dia. Uau! Mas vamos puxar um pouco mais, né, Nilce, essa sua história com a seletividade alimentar, né? Hoje você não é só uma profissional que atua nessa área só porque, né, você atua. Você é uma profissional que viveu isso na sua infância, na sua realidade. Então conta pra gente, foi através daí, né, que você viu hoje a necessidade de estar nessa área? Como foi para você ser uma criança, uma adolescente ali que viveu isso na prática? Você trouxe um ponto na sua fala que às vezes as pessoas elas acham que é bobeira, Sim. que é frescura, Que que vai vai que é uma passar, fase né, e que que tem que passa. comer. Então eu acho que é muito importante você trazer a sua história, porque isso também mostra para as pessoas que não é bem assim. Sim, então, eu precisava cheirar a comida, né? Era um conforto, uma confiança para eu conseguir experimentar e muitas das vezes eu não conseguia. O cheiro, muitos cheiros me faziam ânsia de vômito. Com 2 anos de idade, eu apanhei de uma babá porque eu não queria comer abobrinha. Uau. Então, se hoje ela é viva, eu não sei, mas eu tenho pavor de havaiana verde e lembro exatamente da fisionomia dela. Foi aí que tudo começou, né? Hoje eu tenho isso muito claro, depois de muitos estudos, né? Muita vivência, então hoje eu tenho isso muito claro. Então aí começou a minha dificuldade e eu só comia alguns alimentos feitos na hora. Se fizesse depois, eu sabia que foi feito depois eu não comia. Eu estudava na rua da minha casa, então minha avó preparava meu hambúrguer na hora, levava. O suco de laranja tinha que ser espremido na hora e levava. E eu tomava esse suco de laranja e acabava levando o lanche, né, para todos os meus amigos. Mas, eu vou esconder, eu vou falar que vou fazer, que fiz na hora. Não é. Conhecia pelo cheiro, conhecia pelo olhar. E, assim, hoje eu entendo, né, as crianças, literalmente, por isso que eu falo que não é frescura e que não passa, porque eu vivi na pele o que muitas crianças vivem. Né? Então, aí foi vindo, né, a adolescência, permaneceu. Aí, faculdade, o que você vai fazer? Vou fazer nutrição. Preciso me entender. Então foi aí que eu comecei, aí a busca aí, saí da faculdade sem respostas, fui para alguns outros caminhos e continuava com a minha dificuldade e tudo começou a clarear mesmo. Eu comecei a estudar um pouco antes da pandemia. E na pandemia eu vou fazer o quê? Vou estudar. Foi quando eu entrei numa mentoria de terapia alimentar. Só tinha hora para começar, não tinha hora para terminar. Muitas das vezes, 5, 6 horas da manhã, a gente estava terminando ali. E ali eu literalmente me encontrei, porque ali eu comecei a entender todos os processos e tudo que eu passei. Fiz terapia a minha adolescência praticamente inteira. Precisei fazer terapia porque é um processo.
E aí entra uma pergunta, né? Que eu acho que muitas pessoas que vivem isso, elas devem se fazer. Isso foi desenvolvido por alguma coisa, alguma situação? Isso vem é, do nada? Como que é isso, Nilson? Você hoje também como uma profissional que trabalha com isso. Então, no meu caso, né, foi um trauma. Eu tive um trauma na infância, né? E muitas das vezes, né, uma das perguntas que eu faço para as famílias, né, teve algum caso marcante nesse tempo da seletividade, né? Quando começou a seletividade, né? Porque às vezes, foi uma criança que foi criada por uma avó e hoje não é mais, foi criada por uma babá e hoje não é mais. Eu morava numa cidade e fui para outra. Então, tudo isso, né? Porque para muitas pessoas parecem bobagem, né? Besteira, e não é. No meu caso, foi um trauma, né? De infância e que foi Desencadeando nessa parte da desencadeando. alimentação. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Hoje, né? Eu entendo, né? Depois de muito estudo, eu comecei a negar tudo que era verde. E foi por conta da questão da Foi da abobrinha? questão da abobrinha. Eu não comia vagem, eu não Uau! comia chuchu. Tudo verde, eu não conseguia comer. E aí também essa parte de não comer nada frio, aí foi só piorando nesse Foi só sentido. piorando nesse sentido. Olha que ponto de alerta, tá? Aqui tanto para profissionais da área da nutrição, que às vezes não tem essa especialidade, mas atende, Uhum, aí deveria entender um pouco mais sobre o assunto. Para profissionais que têm, né, já atuam e querem atuar na área que hoje você também uhum. mentora, e para os pais, né? O primeiro ponto, eu acho que então a ser percebido, né, Nilce, seria o que essa Sim. criança viveu. Se ela teve ali algum ponto de algum trauma, alguma situação que às Uhum. vezes popular ou simples, normal, corriqueira, né? Ah, vou te dar uma Aham. chinelada. Ah, vou, né? Porque Sim. não deveria, mas pode acontecer. Te trouxe, te desencadeou algo muito maior que você trouxe para a vida, né? Adolescência Uhum. até adulta. Como é isso hoje? Então, hoje eu me permito, né? Intensifiquei o meu tratamento, terapia Descobriu que ocupacional. era isso? Você descobriu isso ao longo Ao dessa longo, jornada? descobri que era isso, então fiz avaliação com terapia ocupacional, né? Para ver se tinha alguma questão sensorial ali envolvida. Psicóloga, né? Fiz, né, por muito tempo, né? Hoje estou sem, mas fiz um bom tempo, né? E ali eu ia me permitindo, né? Porque aí depois, assim, já era adulta, não era mais criança, né? Então, era mais fácil. Então, assim, eu comecei por migalhas. Então, assim, a abobrinha, se eu falar para você que hoje eu aceito, é mentira. A abobrinha não, mas a vagem eu aceito num omelete, num arroz, numa farofa. Então ali eu fui inserindo dentro de alguns alimentos que é o conforto para Gente. mim e eu pude aceitar esses alimentos. O chuchu, eu como um chuchu com um ovo, um chuchu numa salada com cenoura, azeite, eu consigo comer, mas a abobrinha não. Não vai. Não teve terapia que Uau! fizesse eu comer abobrinha. Gente, isso é muito profundo e é muito incrível esse Sim, processo, né? Porque até a gente conversando, né, nas mentorias e tal, nos nossos encontros, mas eu não conhecia a fundo a história, o que desencadeou sim. e o que moveu isso. E hoje você acredita que a maioria das crianças vivem isso por alguma mudança, alguma coisa que aconteceu ali, que às vezes é uma coisa muito pequena, então não se atenta, né? Eu tenho meu Uhum, afilhado, que é meu sobrinho, e minha irmã tá vivendo esse processo com ele hoje. Ele tem 2 aninhos e ele não quer nada de comida, é só mamadeira. Só que na creche ele come, mas em casa nada. E aí ela tá buscando também, né, ajuda, tá tentando ver, porque ela falou, cara, é um sofrimento. sim. Porque as pessoas julgam de fora uma coisa. A gente está tentando, você não pode matar a criança Uhum. para a criança comer, e realmente no popular ainda é uma coisa que é muito. As pessoas não aceitam, né? Não. Acha que é frescura, uma hora vai passar e não passa. Quanto mais você for deixando, se você não fizer a intervenção precoce, vai crescendo cada vez mais. Então, assim, o ideal é procurar ajuda o quanto antes. Então, se ele come na escola e não come em casa, provavelmente é alguma coisa no ambiente ali de casa que faz com que ele não aceite aquele alimento dentro de casa e que precisa investigar. E aí tem que ser um estudo mais Sim, profundo. mais profundo. E hoje você diria que as profissionais, né, que estão hoje atuando nessa área,
elas estão buscando essa capacitação, estão entendendo que é um processo muito mais profundo do que só o alimento? Então, Thalita, o que eu vejo hoje na prática, né? Até porque algumas mentoradas me procuram. Confunde-se muito educação alimentar e nutricional com terapia alimentar. Então, educação alimentar e nutricional, lógico que você usa a base ali para você trabalhar a terapia alimentar. Mas a terapia alimentar vai muito mais a fundo. Não é brincar de comidinha. Né? Essa aí é a confusão que as pessoas fazem. Não é brincar de comidinha. Então, assim, tem todo um estudo por trás, né? Tem todo um estudo clínico ali por trás. Você precisa entender de comportamento também, além do alimento, lógico, né? Raciocínio clínico o tempo todo. Você precisa ter raciocínio clínico. E na educação alimentar e nutricional, não. Você vai promover a alimentação ali saudável para a criança. Então, tem essa diferença. E hoje, Nilce, você como mentora, né, uma mulher que conduz outras mulheres, e para mim o seu grande diferencial é a sua história, porque diferente de só você, só não, né? Diferente de estudar, de se capacitar muito na área, você sabe, né, raízes e fontes da vivência, que se Sim. torna único, né? Uhum. Então tem situações que você tem um olhar diferente porque você já viveu. Você consegue conduzir essa profissional a pensar diferente, a olhar para um Sim. lado que talvez ela que nunca viveu, mas ela estudou e nessa prática ela ainda não tem esse olhar tão apurado para entender, né? Eu acredito que o seu trabalho é esse diferencial. E Uhum. hoje você acredita que quanto mais as nutricionistas que querem se profissionalizar, né, na parte da seletividade alimentar, quanto mais elas buscam esse direcionamento mais estratégico, mais cirúrgico, esse acompanhamento, além do que elas já têm, né, de estudo, de Uhum. faculdade, isso vai fazer a diferença para o paciente final e para que ela também se torne uma profissional cada vez mais, como que se diz, com mais autoridade no mercado, com mais efetividade. O que Uhum. você percebe? Assim, faz muita diferença, né? Vou dar um exemplo de uma mentorada que eu tive há pouco tempo. Ela chegou para mim, assim, ela não tinha muito conhecimento, não sabia o que fazer. Então ela falou para mim, Nilce, eu faço tudo no improviso. Eu falei, você não vai evoluir com essa criança. Nunca. Se você não sabe o ponto de partida, você não sabe onde você quer chegar. Então, assim, você precisa ter ali uma linha de raciocínio. Você precisa de um raciocínio clínico. Você precisa de uma base para você conduzir. Porque senão você fica brincando o tempo todo com aquela criança de comidinha. Um exemplo, uma criança que ela só tem um repertório alimentar de alimento crocante. Eu não vou colocar um líquido para aquela criança, ou vice-versa. Não vou colocar um pastoso para aquela criança, vice-versa. Então, o ponto de partida é sempre onde a criança está. É uma criança que só come crocante. Vamos dar um exemplo. É uma criança que come nugget industrializado. Eu quero chegar no nugget caseiro, quero que essa criança consiga aceitar legumes. Então, eu vou começar com aquele nugget industrializado, até eu chegar ao caseiro e colocar alguns legumes dentro daquele caseiro e a criança aceite. Como que eu começo a fazer isso? Eu coloco um chuchu, uma abobrinha, porque visualmente não vai mudar a cor, né? Uhum. O visual para a criança não chama muita atenção, o gosto não muda muito, então o sabor ele fica, né, bem suave do que você colocar uma beterraba. Né? Então, assim, é muito raciocínio, não é simplesmente chegar, vou brincar hoje com a criança de comer, tá, eu vou aproximar o alimento. Não, a criança ela tem a gente fala, né, a escalada do comer. Então, a criança ela precisa tolerar o alimento, ela precisa interagir o alimento, ela precisa tocar o alimento, ela precisa provar e, por último, ela vai comer. Ontem eu estava conversando com a mãe sobre isso. Ah, porque ele teve alguns avanços, poucos. Eu falei, olha só, quando ele chegou, ele não aceitava o alimento, a gente não conseguia expor o alimento. Hoje ele já participa, hoje ele já tolera, hoje ele já interage, hoje ele já faz as receitas. Olha quantas coisas ele fez. Nisso eu não tinha parado para analisar. É porque às vezes a pessoa só quer aquele resultado bom no final. E é o que a gente traz até dentro da Sim, mentoria, né? Tudo é uma jornada, é uma construção, e isso sim, também é legal. As pessoas que
buscam hoje para serem suas mentoradas, né, que você vai conduzir, elas entenderem o processo que você vai passar para Sim. elas também, para elas terem essa maturidade de mostrar isso para os pais, né, da Uhum. evolução da criança, porque hoje as pessoas elas querem começar um negócio hoje, amanhã elas têm um resultado. Sim. Isso não existe, né, Não, é em um lugar nenhum, processo. tanto num processo de conhecimento quanto num processo, né, de alimentação, de Sim, seletividade. A gente vai ter ali uma jornada para construir juntos com sim, vocês. E aí, a partir dessa jornada, gera segurança, gera confiança, gera resultado. sim. Então, os pais, eles precisam também ter, né, Nilce, essa sabedoria, essa paciência e a profissional também, né? Ter essa clareza Sim. para poder conseguir mostrar ali para os pais esse passo a passo que você trouxe agora. Sim, a primeira coisa, né, que sempre deixo muito claro para os pais e falo para as minhas mentoradas também. Né? Os pais precisam estar ali engajados no processo também, porque não adianta a criança ficar 45 minutos uma vez na semana e eu ali expondo o alimento e chega em casa aquilo ali é esquecido. Então tem tarefinha de casa sim, porque, como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado. Então, se eu exponho aquele alimento e daqui a pouco eu afasto aquele alimento, a criança vai ficar cada vez mais afastada daquele alimento. Né? Então, precisa ter essa, né, essa visão. E para as mentoradas, a mesma coisa. Vocês precisam passar isso para a família e que é uma construção, é um processo. A criança não vai começar a terapia alimentar hoje e na próxima sessão ela não vai estar comendo. Né? É um processo. Eu tenho criança que, com 3 meses, eu já consigo, né, um resultado esperado. Tem criança, 2 anos. Uau! E aí, Nilce, hoje, né? Hoje não, já tem, não é de hoje, mas quando você decidiu atuar como mentora, né, conduzindo outras nutricionistas nesse processo, foi porque você enxergou, né, essa demanda, ou porque você realmente sentiu, falou, não, eu quero impulsionar ali, eu quero motivar outras nutricionistas a acreditarem nessa causa, a investirem tempo, terem conhecimento de verdade, terem ali bagagem para transformar a vida. Porque a nutricionista, qualquer nutricionista, claro, mas a nutricionista que ela trabalha com a seletividade alimentar, ela não só transforma a saúde, mas ela transforma o ambiente familiar. Ela traz para aquela família muito mais alegria, leveza, confiança. Uhum. Ela traz, cara, traz paz, né? Sim, Porque pensa, você com um filho, com essa situação toda, e a gente que é mãe muitas vezes se cobra muito. sim. Então, o que te moveu para esse lugar de mentora? O que me moveu foi levar, né, essa possibilidade para as famílias, né, que as mentoradas pudessem levar essa possibilidade, que é a possibilidade da criança voltar a comer, a possibilidade de não ter tanta guerra, porque é uma guerra literalmente dentro de casa. Então é um momento que a família se afasta dos ambientes, é a família que está esgotada, que está cansada. E é o que eu sempre falo, envolve muita coisa. Envolve tempo, envolve dinheiro e como mãe também, né? Como mãe atípica. Então, você deixa o seu bem mais precioso ali e para fazer um tratamento que não vai ter nenhum benefício, que não vai ter nenhum resultado. Então, que fizesse a terapia alimentar de verdade e não uma educação alimentar e nutricional, conforme, né, estava acontecendo e as pessoas me procurando, Nilson, você não faz mentoria? Nilson, por que você não dá uma mentoria? Aí eu fui, né, amadurecendo a ideia e hoje veio aí no meu coração para ajudar aí essas famílias de verdade, né, de forma Sim. mais efetiva. Porque, na verdade, você não dá conta, né, de ter, acessar todas as famílias, todas as Sim, demandas, porque você também tem uma outra jornada, né? E sim. tem a sua jornada também. E você disse que em casa você também vive isso. Como que é isso, gente? Em casa, assim, é muito engraçado, né? Porque nós somos julgados o tempo todo, né? Você é nutricionista e tal. A Valentina, ela tem a questão sensorial, né? Hoje ela está sem a terapia ocupacional, deu uma pausa, porque por questões de casa, de ajustar, então precisamos dar uma pausa, mas eu estou vendo para ela voltar. E ela tem muita questão comportamental, porque o pai trabalha embarcado. Então, já começa a minha luta, já começou ontem a minha luta. Então, quando o pai está embarcado, é praticamente tudo branco. É arroz, é farofa, é batata frita.
Aí depois, quando ele tá, eu começo a construir. Ela não fala com o pai assim que ele embarca. Aí ela conseguiu, há pouco tempo, né, falar. Ela tem quantos anos, Hoje ela Nilce? está com 12, né? Já é uma Já é uma mocinha. mocinha, através da terapia, né, que ela faz a psicóloga, ela conseguiu falar que ela prefere não falar com o pai porque ela sofre menos. E isso vai na forma da alimentação. Ela se fecha e ela não se permite. E aí, quando ele tá, ela come tudo. Ela come melhor. Não tudo. Não tudo. Né? Algumas coisas é preferência Sim. dela. E eu respeito, e outras coisas não. Por exemplo, a abóbora. Ela tinha perdido a abóbora. Agora ela come abóbora dentro do feijão amassado. Tá ótimo. Né? É preferência, não é que ela não come. No omelete, eu colocava cenoura ralada, eu colocava couve picadinha. Aí ela foi, passou mal e vomitou e ela achou que era do ovo. Eu perdi esse ovo por anos. Agora a gente conseguiu o ovo de volta. Então, é literalmente o ciclo da recusa alimentar. Uau, gente. Então, assim, na verdade, o seu propósito de vida, ele tá vinculado à seletividade A alimentar. seletividade Ajudar alimentar. outras famílias Sim, a encontrarem um equilíbrio sim. dentro desse processo, né? Que é doloroso, Uhum. que é desafiador. Sim, já chorei muito, já saí, já não queria ir para casa de algumas pessoas, porque julga, porque fala. Não acredito, é nutricionista, é muita vontade, não sei o quê, porque tem que forçar a comer, deixa com fome, duvido que não coma. Não come, não adianta que não come. Lógico, vai procurar o que que é o conforto dela. Se o conforto dela é farofa, ela não vai procurar um brócolis. Então, Vai comer deixar só farofa. só farofa, deixar com fome não resolve, não vai comer. Gente, que situação, né? Diferente da gente que não vive, né? Sim, É até difícil da gente mensurar. Lá em casa todo mundo come bem, né? Minhas meninas pequenas, desde pequena comem bem. Então, para mim também foi um assunto novo. Eu não tinha muito uhum, entendimento sobre isso. E eu acho que a gente precisa desmistificar, né? Um pouco, na verdade, tudo sobre essa questão de deixa com fome, sabe? É bobeira, é mimado. sim. Então, existe realmente ali uma. Como a gente chamaria isso, Nilce? A criança, ou até o adulto, né? Que tem a seletividade, que vive. Como se chama? Tem ou não tem? Não, não Não tem tem, é só a seletividade alimentar. seletividade mesmo. Uhum. Cara, Mas por trás da seletividade alimentar, né, sempre tem alguma causa, é isso que precisa investigar. e aí você tem É que uma fazer uma causa associação com sensorial, psicólogo? né, é uma causa comportamental, por isso que tem que estudar e saber identificar, porque a chave do sucesso aí é a anamnese e saber encaminhar esse paciente. Se eu vejo que é um paciente, né, que na consulta, né, eu faço alguns testes, chama-se teste de sensibilidade, onde eu exponho vários alimentos com várias texturas, temperatura. Se é um paciente que eu vejo que eu coloco um alimento ali e ele começa a gritar e tudo, eu já sei, né, se é um comportamento. Precisa caminhar para a psicóloga. Se já faz o tratamento, vamos conversar com essa psicóloga. Se é um paciente que eu coloco, começa a fazer ânsia de vômito. É um paciente que o cheiro incomoda. É um paciente que eu preciso indicar para terapeuta ocupacional. Então, saber, né, com quem encaminhar. É um paciente que tem uma mastigação lateralizada. Então, precisa encaminhar para fono. Um paciente que tem um padrão de amassamento que faz assim para mastigar. Então, a gente precisa encaminhar, porque a gente não dá conta sozinho. E aí, todo esse processo, a nutricionista precisa estar preparada para conduzir. Sim, para conduzir. E muitas vezes, quando ela sai da faculdade ali, ela não tem esse Não, isso a direcionamento, né? faculdade não ensina, Não não nos ensina. ensina. Então, hoje, dentro do seu método, você trabalha esses pilares. Trabalho. Desde lá da base, como que começa, né, numa anamnese, como encaminhar, por que encaminhar, isso E aí, tudo. fala para mim um pouquinho de como que funciona. Você falou um pouco, mas vamos falar mais detalhado aqui, porque as mães que vão nos assistir, as nutricionistas, né? O que que hoje, até para a mãe saber se o que ela está procurando está realmente fazendo, né, a diferença ali para o filho dela, como ela ter esse olhar. Dentro do seu método hoje, qual é o caminho que você faz com essa Nutri para ela sair dali e estar pronta para receber, né, essa mãe, essa família e conduzir ela da melhor forma? Então, hoje com essa Nutra eu começo ali, né, do início mesmo, né, da anamnese, quais são todas as etapas ali da anamnese, né, que ela precisa conduzir tanto, né, com a família,
quanto com a criança. Depois que ela passou dessa etapa da anamnese, ela sabe identificar ou corrigir ali um pedido de exame laboratorial. Porque antes da terapia alimentar, a gente precisa cuidar desse paciente nutricionalmente. Vamos supor, eu sempre gosto de dar esse exemplo, uma criança que está com uma anemia. É uma criança que não vai render na terapia alimentar. Então, eu preciso tratar essa anemia também, não só a terapia alimentar. Então, assim, eu deixo isso claro também para as minhas mentoradas, cuidar dessa base que é a alimentação, né, junto ali à terapia e como montar um plano terapêutico. Né? Você precisa saber qual alimento você vai começar, porque e muitas das vezes você precisa tirar esse alimento da sessão. Inicialmente, você precisa criar vínculo e conexão com essa criança. Se você não consegue ter vínculo e conexão, você não consegue aproximar o alimento. Não funciona. Então, isso tudo eu vou, né, passando, né, para as mentoradas, para elas terem noção disso, né, o que elas precisam ali. E depois, né, do processo e tal, como funciona, como montar um plano, é quando dá alta esse paciente. Quando esse paciente está preparado para uma alta. Por exemplo, um paciente que não come fruta nenhuma. E um paciente que come 5 frutas, né? Começou a comer 5 frutas. Um paciente que eu dou alta. Nem todo mundo come tudo, a gente não vai comer tudo. E está tudo bem. Né? Às vezes são preferências. E está tudo bem também. Então, eu preparo elas tanto para ali, né, desde a anamnese, a condução da terapia até a alta. Perfeito. O processo completo para que ela tenha ali segurança para isso. E hoje, Nil, se você, além de ter, né, todo esse lado aí de mentoria, de fazer o atendimento, você também está trazendo algo que vai contribuir muito, né, para muitos profissionais e também para, acho que mães também, famílias que queiram participar, né? Você está estruturando aí uma imersão, né, podemos dizer assim. Sim. Conta um pouquinho do que você está pensando, qual é a sua ideia, para que as pessoas já fiquem antenadas no que vai vir por aí. Tá, essa imersão visa isso tudo, né, que a gente acabou de conversar um pouco, né, para uma mãe ter uma noção básica, né, do que acontece dentro de uma terapia alimentar, né, dentro daquela nutricionista que está atendendo o seu filho. Vai ter uma parte prática também, que eu não vou dar muito spoiler, vai ser surpresa, né, do que a criança vive, do que a gente vive na seletividade alimentar. Essa prática vai ser feita no evento também. E que essa mãe entenda o processo da terapia alimentar, né, que começa desde a criança interagir, tolerar, tocar, até o comer, e que se não tiver uma intervenção, não vai passar. Então, a abordagem vai ser tanto para a família, quanto para as nutris também, estudantes de nutrição também. Mas para as nutris e os nutris, né, qual vai ser o grande diferencial para eles estarem lá, Nils? O que você acredita, assim, que vai valer muito a pena? É para eles estarem lá? Tá, eu acho que vai valer muito a pena, porque hoje eu vejo, assim, muita pessoa com insegurança, né? Estou muito insegura, como começar, por que começar, por onde começar. Vale a pena? Vale a pena ou não vale? E ali a gente vai começar, vai ter casos ali também, na prática, né? De pacientes que eu comecei com repertório alimentar, de 8 mamadeiras, de mortadela e suco de pozinho, e hoje a criança come praticamente tudo. Eu falo praticamente tudo, porque hoje a grande dificuldade é o feijão. Mas aí vai em outra forma e tá tudo bem, né? Não come o feijão em si, mas tem outros grãos. Então, assim, vai ter ali na prática para poder motivar essas pessoas, ver o que é possível e ver o que é uma terapia alimentar na prática de verdade. Uau, gente, esse caso é um grande caso, né? Sim. Eu acredito que deve ser desesperador para essa família. Então, essa imersão para mães, para famílias, para profissionais, onde eles vão ter conteúdos na prática, aplicação, com toda a sua experiência e de convidados especiais, né? Sim. Que vão vir. Você queria falar um pouquinho mais sobre isso? Outra coisa, assim, também interessante, está aberto também
para professores, auxiliares, né? Porque também é um ambiente muito desafiador, né? Para quem não come, o porquê. Ah, será que tem que forçar a criança a comer? Força, deixa com fome, não deixa. A criança fica isolada, não fica. Então, tudo isso também vai ter no evento. Perfeito. Então, gente, podemos falar o mês desse evento? Podemos. Vai ser em outubro, né? Em Rio das Ai, Ostras, dia 17 de outubro. em breve mais informações. Exatamente. Mas eu gostaria muito que as pessoas que nos assistissem também entendessem a importância dessa informação, de que isso não é brincadeira, de que isso é um assunto sério, Sim. que causa muitos traumas também nas famílias, nas crianças. Então, se você conhece alguma família, se você vive isso, a Nilce vai deixar o arroba dela aqui. Você pode também estar nessa imersão que vai acontecer em outubro, porque esse projeto está sendo desenvolvido para que mais e mais pessoas tenham acesso à informação, Sim. né? Porque conhecimento ele liberta. Então, Nilce, hoje, como as pessoas te encontram, né? Qual o seu arroba? Fala um pouquinho aí e fala também para quem você está disponível hoje. Quais são as pessoas, né, que podem te procurar para serem suas mentoradas, ou se os pais podem te procurar também. Como que é isso? Tá. Hoje os pais podem me procurar, mas hoje eu faço supervisão de casos. Então, tem uma nutricionista parceira, no qual eu monto o plano terapêutico junto com ela, supervisionado por mim, e ela atende essa criança. Né? Ah, precisou entrar em contato com o neuro, eu entro em contato. Precisou entrar em contato com o psicólogo, essas intervenções eu faço. Então, ela faz o atendimento e essa parte é comigo. Tem visita escolar também, tem visita domiciliar. Visita domiciliar eu faço, a escolar ela faz. E as mentoradas, né? Então, hoje, né, para as nutricionistas, né, que procuram confiança, mais estratégia, né, e assertividade, então essas nutricionistas podem me procurar no @nutrimãe3. É isso. Então, hoje, né, a gente quer trazer para vocês essa informação. A gente vai ter uma parte 2 porque são muitos assuntos, né? Eu acho que Sim. isso merece até uma caixinha de pergunta depois para a gente colocar, para ver o que, que as pessoas gostariam de saber sobre esse Uhum. assunto. E nutricionistas, vocês que buscam, né, serem acompanhadas, eu acredito muito no processo que a Nilce ela desenvolve, porque ela viveu. E quando a gente vive é totalmente Sim, diferente. A nossa experiência, ela vale muito mais. Então, sim, Nilce, hoje, né, eu tenho a honra de receber você aqui no programa, uma pessoa que caminha do meu lado, que eu acredito muito no que faz, que eu sei do propósito que tem por trás de tudo isso. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que vão te assistir, né, ao longo dos anos aí. Deixa uma mensagem que realmente faça sentido com aquilo que você vive e com o que você deseja para essas pessoas. tá. A mensagem que eu deixo hoje, né, que seletividade alimentar não é frescura, não é birra, não vai passar. Busque ajuda o quanto antes, né, as famílias e profissionais. Se atualizem, se capacitem, porque por trás de cada criança que não come, são famílias desesperadas e querendo ajuda, mas ajuda de profissionais que realmente podem contribuir ali com aquela família. Não precisa de mais uma pessoa, né, de mais um tratamento que não vai resolver. Então, assim, eu falo sempre que todo paciente ele é o amor da vida de alguém. Essa frase é de uma amiga minha, e realmente é. Então, assim, tenham amor, tenham empatia por todos os pacientes que vocês atendam. Perfeito, muito bom mesmo. Nilce, obrigada pela sua presença aqui, pelo seu conteúdo que é tão relevante, tão importante para a sociedade, que você continue acreditando naquilo que você faz de uma forma tão absurda que seja impossível alguém te parar, porque muitas famílias precisam de você. Precisam da sua voz, do seu conhecimento, para que outros profissionais tenham capacidade em vários lugares desse mundo, desse Brasil, de assessorar essas famílias, tá? Então é muito além de um trabalho, é um projeto de vida, é um propósito e é muito relevante, muito importante. Eu tenho muita honra de ter você caminhando comigo, muita honra de poder te conduzir nesse processo também, tá? Muito obrigada pela sua presença aqui e a gente espera já a segunda parte. Tá bom, muito obrigada aí pelo carinho, né? Eu também me sinto muito honrada, né, de ser sua mentorada. Obrigada por tudo que a gente vem construindo, né, por toda a força, né, por segurar minha mão sempre. Então, muito obrigada por tudo. Estamos juntinhas.
E você, quero te agradecer por ter ficado com a gente até agora, né? Quarta-feira, 18 horas, episódio novo, Spotify, YouTube, Sucesso Delas Cash. Compartilha esse assunto, ele é muito importante e precisa ser divulgado. Quero agradecer os meus patrocinadores, eles que fazem esse programa acontecer e que eu tenho muito orgulho. Hot Dog do Betão faz parte da história de Macaé hoje, com as mulheres à frente, fazendo a diferença, crescendo, levando esse negócio aí para outros patamares e levando esse sabor para nossa vida. Quero agradecer a Pomer Fruit, que está comigo aqui, que é uma parceira sempre. Pomer Fruit, da roça para sua mesa, qualidade, preço justo, bom atendimento. Lagos Macaense Offshore, para sua casa, para sua obra, para sua empresa. Uma empresa pronta para te entregar tudo que você precisa em todas essas áreas. Então, um beijo, boa noite, fiquem com Deus.